Pessoal, a paz. Hoje o cenário está um pouco diferente, né? A gente está na paróquia, né? Onde o nosso grupo geralmente acontece, mas nesse período de quarentena, né? A gente está perseverando no grupo online, mas hoje o nosso pároco, o Padre Márcio, ele vai nos conceder a honra hoje de falar desse santo, né? Que é o santo inspirador da Ordem dos Orionitas, que é o São Luís Orione, né? Que muitos não conhecem, né? Mas é um santo assim, de uma história profunda e bela, né? Vou passar a palavra para o Padre Márcio se apresentar, né? Depois a gente vai fazer uma pequena introdução de oração, depois é um bate-papo, né? E eu creio que hoje vocês vão poder conhecer mais a fundo, não só a vida do santo, mas o trabalho que essa ordem faz, né? Essa devoção à Nossa Senhora, a obra de caridade em si, tudo que envolve esse carisma. É isso aí, Padre Márcio. Muito bem, nós estamos aqui então com muita alegria. Desejo uma boa noite a todos que nos acompanham nesse momento e também saudando a vocês, pedindo bênçãos para as vossas vidas, as vossas famílias, né, todos que cercam vocês, os amigos, os companheiros, bênçãos sobre o trabalho de cada um de vocês. Eu estou aqui na paróquia já há quase 3 meses e meio, né? Cheguei aqui em 29 de fevereiro, tomei posse em 1º de março, né? E estou aqui à frente da paróquia nesse tempo. Logo que cheguei, a pandemia nos obrigou a fechar as igrejas e estamos trabalhando assim no regime de um atendimento mais pontual às pessoas que nos procuram. Falar de São Luís Orione é voltar um pouquinho nas suas origens, né? É importante a gente conhecer um pouquinho a origem de São Luís Orione, mesmo porque ele nasce numa Itália muito pobre, muito pobre. É o final do século XIX. São Luís Orione nasce em 1872, né? Final do século XIX. A Itália tinha acabado de se unificar. Eram vários reinos, né? E acabaram de se unificar. Se tornou a Itália que nós conhecemos hoje. E a partir de então a gente consegue compreender o lugar, né? O país em que ele nasceu, esse momento em que vivem, e a partir daí, como é que São Luís Orione desenvolve o seu projeto inspirado por Deus, porque ele tem um carisma, o carisma de obediência ao Papa, aos bispos e de amor aos pobres. Ele nasce em Montecurone, uma pequenina cidade no norte da Itália, próximo a Tortona, que é uma cidade maior, uma cidade antiga, uma cidade com mais de 1000 anos de idade, porque era um entreposto do Império Romano, que usava ali para depois lançar-se as viagens, seguir viagem para mais longe. Tortona, portanto, é uma cidade importante para São Luís Orione. De Montecurone ele vai para Tortona, ele vive mais ali, mas antes disso ele ingressa no seminário franciscano, ele passa pelos franciscanos e lá no seminário dos franciscanos ele fica doente e a doença se agrava de tal maneira que o médico recomenda que ele seja levado para casa, para morrer em casa. Não aguentaria, portanto, a doença é uma doença que ele tomou lá no seminário franciscano. Ele é levado para casa, se recupera, vence a enfermidade e vai para o seminário de Dom Bosco, com os salesianos. Conhece Dom Bosco, inclusive ele é um dos poucos alunos que Dom Bosco tratava diretamente. Dom Bosco tinha uns jovenzinhos que ele mesmo educava, São Luís Orione era um desses jovens que Dom Bosco cuidava, educava, orientava, conversava com eles, e orientava para que eles pudessem
progredir na vocação. E ali São Luís Orione ficou até um pouco depois da morte de Dom Bosco. Na morte de Dom Bosco acontece talvez o primeiro milagre desse santo, né, que é o momento em que São Luís Orione percebe que pode levar uns pães, né, para os pobres, né, tocando no corpo de Dom Bosco. Ele vai à cozinha, né, do seminário e parte vários pedaços de pães. No partir do pão, né, tem um dedo cortado, mas ele na pressa junta-se ali aqueles pães e passa no corpo, né, de Dom Bosco. O dedo cola novamente. Ele havia até pensado, porque quem tinha defeitos, quem tinha faltando um dedo, quem tinha defeito físico, não podia ser padre. O padre tinha que ser perfeito, inteiro, né? Sem defeitos. E São Luís Orione pensava naquele momento, e agora como é que eu vou ser padre? Mas ele foi lá por causa dos pobres, né, acreditou e recebeu esse milagre de São João Bosco, que se tornou, né, ao longo de pouco tempo, né, o seu amigo. São Luís Orione não permaneceu aí muito tempo nos salesianos, voltou para sua terra, foi para Tortona, ingressou no seminário diocesano. Ali sim que começou um trabalho, que foi surgindo umas ideias, umas inspirações na vida desse jovem, ainda clérigo, ainda não era sacerdote, ainda jovem, antes de ser padre. Ele teve uma inspiração, né, por causa de uma situação que apareceu para que ele a solucionasse. Apareceu um menino chorando na catedral. São Luís Orione cuidava da catedral nesse período, era um guardião da catedral, um seminarista, e trabalhava ali para pagar os estudos de seminário. E esse rapazinho chegou ali, e São Luís Orione se aproximou dele, chorava muito, e ele disse que tinha sido expulso da catequese, né, pela catequista. Certamente era um menino difícil, São Luís Orione compreendeu a situação e começou a conversar com ele. O convidou para que viesse no outro dia, e ele veio no outro dia trazendo mais alguns colegas, e isso cresceu, né? Essa situação fez com que ele tivesse centenas de meninos ali, né, na catedral. Mas a catedral precisava ter silêncio, porque tinha que ter as missas. Nesse tempo os padres celebravam com os altares virados para a parede. Eram vários altares na igreja, vários altares. E os cônegos, né, na hora da celebração, ficavam incomodados com o barulho de tantas crianças. O bispo, né, portanto, ofereceu o jardim da sua mãe, né, para que as crianças fossem para lá. Imagine o que aconteceu, né? O jardim da mamãe do bispo acabou, né? Foi todo destruído, porque as crianças eram difíceis. E São Luís Orione tinha um jeito com elas, né? Atraía cada vez mais crianças. Foi assim que começou a congregação da Pequena Obra da Divina Providência, com um menino, uma criança. Padre, você ia falando, assim, eu ia ligando alguns fatos, né? Alguns fatos. Você fala de São Francisco de Assis, você fala de São João Bosco, né? Eu pessoalmente eu não sabia. Mas assim, dessa ligação com eles, né? Eu queria te perguntar se todo esse carisma, se ele já não surgiu um pouco a caridade já não veio um pouco lá de São Francisco de Assis, esse ardor pelos jovens de São João Bosco, né? São João Bosco, assim, foi uma vida de doação, né? Você vê o filme lá de São João Bosco, ele vai ao encontro da juventude mesmo, em meio a tantas dificuldades que tinha na época, e eu vejo esse encontro, né? São Luís Orione fundindo essas duas situações, né? Você acha que isso tem a ver, esse contato que ele teve com os dois santos diretamente influenciou na... Olha, certamente. Eu creio que São Luís Orione tinha
sim, né, pela sua formação, por ter passado nesses seminários, nessas casas de formação, ter assim feito uma experiência de São Francisco, uma experiência com o Santo Vivo, né, São João Bosco, ele conheceu pessoalmente. Certamente ele foi influenciado muito por São João Bosco, porque mais tarde ele funda os oratórios, que São João Bosco também, né, tem na sua congregação. O oratório festivo de São Luís Orione, né, abraça ou toma emprestado, né, o lema e o jeito de São João Bosco, né, educar as crianças, educá-las agora, porque eles poderão ser o sol ou a tempestade no futuro. O que nós queremos que elas sejam, o sol ou a tempestade? Então certamente inspirou São Luís Orione. E a gente vê uma juventude assim muito perdida, né? Uma sociedade que não se importa com os jovens, né? E hoje a gente vive um contexto diferente, né? Eu vou falar de Brasil, que tudo está meio assim, ou se é 8 ou se é 80, tudo muito em função de ideologia, mas você não vê não vou falar de política, porque não é nem o intuito, mas você não vê um olhar preocupado com esses jovens, né? E até mesmo o jovem já crescendo sem o sentido de igreja, né? Tipo, eu vou esperar o meu filho ficar mais velho para ele decidir, né? Essa inserção que começa com os pais, né? Aí eu queria te perguntar para o senhor qual que é o papel, né? A importância ali da base, né? Que é a família, de introduzir, porque se hoje eu estou aqui, teve alguém que deu um início lá atrás, depois eu dei a continuidade. Qual que é o importante para a pessoa não crescer sem rumo, porque a pessoa às vezes ela cresce com o nome, CPF, mas ela não tem identidade, ela não tem, muitas vezes você encontra pessoas mais velhas que não receberam o batismo, né, que é o início, né, quando a gente fala, quase com esse contexto dos jovens, né, uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Não adianta você ter uma ideologia para viver, se o ideal, pelo menos para nós que somos cristãos, é o próprio Cristo, né? Então, a pergunta é nesse sentido, né? Qual é o papel, né? Até também nos colocando na posição de igreja, como abraçar, ir ao encontro, né? Desses jovens, dessas pessoas, né? Que, né, precisam de um pontapé inicial. Sim, você toca num ponto muito importante, que é a questão familiar. São Luís Orione tem uma experiência de família muito profunda, uma família muito pobre, a ponto de a mãe ter que ir, né, no final da colheita, pegar os restos da lavoura para fazer a comida, né? As lavouras de trigo que tinha, né, naquela época, no final o que sobrava na terra, os pobres pegavam, né, essas sobras para poder se alimentar. Era uma situação difícil. Digo que a Itália era uma Itália pobre, muito pobre, né? Uma situação difícil. E a situação de família de São Luís Orione não fugia à regra do que acontecia em todo o canto na Itália. E, portanto, a mãe tem um papel preponderante na vida de São Luís Orione, porque ela ensina a aproveitar tudo, né, a ser honesto, a ter princípios e a ser cristão. Tem uns episódios até um pouco engraçados, porque ela falava para eles: vocês vão à missa. Certamente ela tinha alguns afazeres na casa e precisava ficar, e eles iam à missa. Na volta ela perguntava: quem celebrou a missa? Aí eles falavam: Padre fulano. Volta, vai participar de outra missa, porque ela sabia, né, que o sacerdote tem que ser santo. Ou seja, ela já ensinava a São Luís Orione que tinha que ser santo. Então, na família é que a gente vai aprendendo os valores da família, os valores que a gente vai viver na sociedade, né, como se relacionar, né, nos grupos. Tudo isso tem princípio, tem que ter princípios, né? E a gente vive um superficial hoje em dia, né? Até na Itália hoje, você define, né, o seu, lá na carteira de identidade, né? O italiano também na agenda. Então, assim,
a gente está passando por algumas transformações, né, que eu creio que, né, se Jesus voltasse hoje, não agradaria de muita coisa que ele está vendo, porque é tudo muito, depende do ponto de vista, né, e a questão da identidade, né, que eu acho que é o principal. E quando a gente também vai trazendo lá para o contexto da caridade, né, tem uma passagem lá em Romanos que fala chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. E eu passando, né, eu fui duas vezes no centro de Belo Horizonte nesse tempo de pandemia, a gente viu uma cidade morta, né? Aí a pergunta, quem será que está cuidando daquele povo ali da rua? Será que, em Isaías fala, será que o meu braço ficou curto? Né? Acredito que não. Muitas pessoas tendem até a falar assim, mas por que Deus não acaba, né, com essa pandemia? Como se fosse Deus que criou. Né? A gente não sabe quem que é o autor, né, desse vírus, né, mas a gente sabe que tem algum dedo humano, né, e não se encontrou a solução para ele ainda, mas a gente vê uma humanidade que padece, já uma humanidade sofrida, já uma humanidade, né, por exemplo, a gente está no Brasil de muitas pessoas pobres, muitas pessoas, né, na condição abaixo da pobreza, se eu não me engano, mais de 50 milhões de pessoas abaixo da pobreza, e quem então, por essas pessoas, é lógico que Deus está, né? A gente está aqui na paróquia da Divina Providência, a gente sabe que Nossa Senhora providencia, mas muitas das vezes a gente exerce uma fé, né? Participo da missa todo dia, eu estou ali com o dízimo, eu estou também lá, né, com a confissão em dia, mas qual que é o meu encontro com essas pessoas, né? Chorar com o que choram, né? Talvez hoje, para nós que estamos não estou minimizando a questão da pandemia, que ela é grave, mas qual o impacto, talvez, com a pandemia, com uma pessoa que já está ali, abaixo da pobreza, né? Qual que deveria ser a nossa intenção? Qual que era o olhar de São Luís Orione? Né? Vamos supor que você estivesse aqui hoje, né? Como seria, né, ele no Brasil de hoje aqui, se ele fosse, por exemplo, o pároco aqui hoje? A trajetória de São Luís Orione é marcada por esse olhar, né, que ele tem muito atento às necessidades dos que precisam, dos pobres, dos esquecidos. Portanto, o carisma, que é de obediência ao Papa, significa que tudo aquilo que o Papa nos pede, nós temos que atender. Por isso nós não cuidamos só da educação, só da saúde, né? Não cuidamos só de paróquias, né? Só de crianças, não só de idosos. Nós temos tudo isso, né? Nós temos hospital, no Brasil temos um grande hospital, na cidade de Araguaína, no Tocantins, é o maior hospital filantrópico do estado de Tocantins, que atende, né, o sul do Maranhão, o sul, né, do Pará e o norte do Tocantins. São 53 cidades, né, atendidas ali no norte, né, do Tocantins. Temos Araguaína, ainda temos a faculdade, temos escolas no Rio de Janeiro, né? Temos várias casas, obras, né, que atendem às pessoas mais necessitadas, aos pobres, né? Temos, sobretudo, uma marca muito forte, né, dos orionitas, é o Pequeno Cotolengo, né? O Pequeno Cotolengo vem, né, de São José Benedito Cotolengo, um santo italiano que acolhia, né, as pessoas com deficiência, né, mental, física. São Luís Orione tomou essa ideia para ele, né, e espalhou os pequenos cotolengos no mundo inteiro. Temos nas Filipinas, né, na Argentina, no Brasil, né, no México, né, na Itália, né, em todos os países. São mais de 30 países, né, em que nós estamos presentes, né, e presente também o Pequeno Cotolengo, que é onde, né, nós atendemos essas pessoas. Aqui também nós temos na nossa paróquia, né, uma casa que atende 10 pessoas, né, em situação, né, de vulnerabilidade, mental, né? Então nós temos esse atendimento também feito aqui na paróquia, né, pelo Lar dos Meninos do Orione, né, que assiste, né, essas pessoas ali, logo aqui do lado da nossa paróquia, né?
Temos a creche, né, com mais de 200 crianças, temos lá também o Lar dos Meninos, né, com mais de 300 crianças assistidas lá, né. Nesse período estão todos em casa, né, mas lá nós também atendemos essas crianças, né, para o reforço escolar, para que sejam integradas, né, para que vivam princípios, e assim a gente vai, né, fazendo acontecer esse olhar de São Luís Orione sobre as situações, né. O que ele faria, ele ia de encontro certamente, como foi de encontro a tantas situações, terremotos na Itália, né, no sul da Itália, que acontecem muitos terremotos. Ele participou em 2 terremotos, ele correu para lá, ele mesmo atendia as pessoas, né. E o Papa São Pio X, inclusive, grande amigo de São Luís Orione, o Papa São Pio X, confiou a ele, né, aquela região toda ali. Ele se tornou delegado do Papa, né, delegado do Papa para aquela região ali onde aconteceu o terremoto, para cuidar daquelas pessoas. Uma outra coisa também importante, né, quando a gente fala de São Luís Orione, a devoção que ele tinha por Nossa Senhora, né? Eu acho que foi talvez o fio condutor, né, a faísca do Espírito Santo na alma dele, que ajudou tanto, assim, né, trouxe tantas inspirações, né, como ele propagou essa devoção por Nossa Senhora da Divina Providência. Eu queria que o senhor comentasse, né, qual que foi o papel de Nossa Senhora na vida dele e o que ele fez para propagar essa devoção, né, que é muito forte, né, que contagia a todos. A gente falou a passagem pelos franciscanos, certamente ele mergulhou na vida de São Francisco. São Francisco, quando recebeu o chamado, nos primeiros momentos do chamado, ele entendeu que deveria reconstruir uma igreja, que chama Porciúncula, na qual ele faleceu, inclusive, uma igreja bem pequenininha, né, que fica dentro de uma outra igreja gigantesca, né? Santa Maria delle Angeli, Santa Maria dos Anjos. Essa Porciúncula, ela estava em ruínas, essa igreja pequena, uma capelinha. E São Francisco entendeu que tinha que reconstruir essa igreja. São Luís Orione reconstruiu várias igrejas na sua região, igrejas que estavam em ruína e hoje são paróquias, né? Paróquias foram transformadas em paróquias, em capelas. Ou seja, ele tem certamente esse olhar, né, para a igreja, esse olhar, né, para fazer acontecer as coisas de Deus, e sobretudo as igrejas marianas. De modo muito particular, uma igreja onde está o corpo intacto de São Luís Orione, né, a igreja de Nossa Senhora da Guarda. Orione fez uma promessa: se a guerra terminasse, a Primeira Guerra terminasse, 1914, 1919, se essa guerra terminasse, ele construiria um templo para Ana Maria. Fez uma promessa para Nossa Senhora. A guerra acabou e ele construiu essa igreja, junto com os clérigos. Uma coisa assim inédita, porque eram padres, né? São Luís Orione, os padres, seus padres e seus seminaristas, todos com ferramentas nas mãos, com carrinhos de mão, construindo essa igreja, ajudando a construir essa igreja. Eu ficava admirado, né? Porque eles eram padres que trabalhavam, né? E na terra de São Luís Orione os padres não eram bem-vindos, porque tinha a maçonaria, tinha uma série de coisas naquele tempo que era muito forte contra a igreja. Um padre não entrava em certos bairros, senão seria apedrejado, né? Seria apedrejado. Eu lembro até no final de São João Bosco, mostra que ele saía à noite e ele era muito perseguido, até em sentidos políticos. Sim. Várias vezes foi ameaçado de morte, né? E São Luís Orione então constrói esse santuário a Nossa Senhora da Guarda. É um santuário belíssimo, cuja festa se dá em 29 de agosto, né? Todo 29 de agosto, né, tem a novena, né? E a festa 29 de agosto a cidade de Tortona para celebrar Nossa Senhora, né? A cidade é fechada, só vê pessoas na rua, é muita alegria, né, para festejar Maria. E São Luís Orione tinha uma expressão assim: olhem para mim, olhem para mim, vocês não verão nada em mim que não seja a graça de Maria. Tudo aqui que eu tenho, né, tudo que eu fiz é graça de Nossa Senhora. Está escrito aqui, graça de Maria, graça de Maria. Ele começava a bater no corpo assim, graça de Nossa Senhora, né?
a fé que ele tinha em Maria. A fé chegava ao ponto de ele desafiar também Nossa Senhora, num certo sentido, né? Muitas obras passavam por dificuldades financeiras, né? Estamos vivendo dificuldades financeiras nas famílias, né? Nas empresas, também na igreja. E São Luís Aurélio confiava em Nossa Senhora, tomava a chave de uma casa que estava em dificuldade financeira e tinha muitas dívidas e dizia: essa obra é sua, toma conta. Entregava as chaves. É um sinal de confiança, né? E as coisas se resolviam assim milagrosamente, né? Precisamos retomar essa confiança também nós em Maria, para que ela nos ajude a superar também esse momento que estamos vivendo na nossa história, né? Recuperar, né, nossa fé no Filho de Deus, né? Aumentar nossa fé na igreja, participar da igreja, né? Frequentar a Eucaristia. É o ponto alto da vida de um cristão, é a Eucaristia. São Luís Orione, quando ia celebrar a missa, entrava em êxtase, né? Dada a sua devoção à Eucaristia, a sua fé, e as pessoas gostavam de participar, né, daquela missa, porque se sentiam tocadas, né, pelas palavras, porque era também um grande pregador. Quando você fala de Eucaristia, né, era o coração da igreja, né? E amanhã a gente vai fazer uma live também sobre Santo Afonso Maria de Ligório, da devoção, né, de Jesus sacramentado. E quando se fala de São Luís Orione, nessa devoção da Eucaristia, porque a Eucaristia nada mais é o coração da igreja, né? E hoje a gente está nas missas virtuais, né, que também é uma forma de trazer o povo para a oração. É uma forma diferente, né, para quem está acostumado ali com a missa diária, né, é uma readaptação. Mas assim, quando a gente vê um santo, né, quando a gente pega também lá Santo Padre Pio, né, que quando você fala de êxtase, ele celebrava a missa de 3 horas, né, a missa dele começava às 4 horas da manhã e ia até 7. E a gente torce, né, muito para as pessoas voltar a ter essa saudade, né, porque Deus ele tem saudade da gente, né? Será que a gente está correspondendo Deus ali da maneira que ele gostaria? Ou porque a gente tem mania de se acostumar com tudo, esse é o meu receio, né? Porque a gente acostuma, meu medo é assim, o pessoal acostumar com essa questão de missa online e depois na hora que voltar, né? Eu não sei se é um receio também do Senhor, porque a gente precisa de oração, né? As grandes... o pessoal no Antigo Testamento, quando acontecia aquelas pragas, né? O pessoal vencia por oração, né? Eu queria até passar a palavra para o senhor nesse sentido. Você acha que não está faltando um pouco, assim, né? Um clamor, né? Porque não foi Deus que fez isso aqui, mas isso aqui talvez seja um salário do nosso pecado, isso que a gente esteja vivendo. Talvez teríamos que retomar a primeira leitura de hoje, né? Da carta, da Segunda Reis, né? E retomar essa leitura de Elias e ver, né, que o ponto alto da leitura é o profeta que chama o povo para renovar a sua fé, para reafirmar a fé num Deus só. Javé é o Deus único. No nosso tempo também nós estamos vivendo essa proliferação de deuses, né? De pessoas, né, que se colocam no lugar de Deus. E nós muitas vezes colocamos as pessoas no lugar de Deus, certas pessoas. É preciso que a gente retome, né, purifique a nossa fé nesse sentido, de colocar a fé no Deus verdadeiro, no Deus de Jesus, né? Queremos dizer assim, no Deus de Jesus, no Deus Javé, no Deus único, no Deus que salva, no Deus que estende a mão, que ampara o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, né? Como que são as categorias dos pequeninos, dos simples. Que nós assim possamos recuperar essa nossa fé nesse sentido. É importante quando o senhor fala, né, dessa segunda leitura, né, na primeira leitura, perdão, que fala, eu estava lendo, Elias estava falando, não, vai lá, deixa o seu Deus lá ver o que dá, né?
E quantas vezes a gente desafia Deus, né? Porque Deus, ele é único, né? Você pode ter outras crenças, né? Mas assim, a gente não procura Deus da maneira, não honra Deus da maneira que deve. Não pode ser um Deus assim, um Deus das minhas, do momento que eu tiro uma nota ruim na escola, do momento que eu perco um namorado, ou uma namorada, no momento que o meu carro bate, no momento que eu perco o emprego, né? Porque não pode ser um Deus de comodidade, a gente tem que procurar Deus em todas as circunstâncias. E quantas vezes nós desafiamos Deus, né? Tem gente que talvez na ignorância, mas tem muita gente com consciência, deu alguma coisa errada, já vai procurar outras coisas, né? Então, a nossa fé é central, né? A gente não é à toa, porque amanhã não é feriado, é dia santo, né? Amanhã a gente pega um dia, quando a gente está falando de Eucaristia, está falando de São Luís Orione, a igreja dedica, né? E se dedica-se uma data para feriado, é porque a gente tem que se voltar, né? E fala lá em Hebreus, né? Corramos na competição que nos é proposta com os olhos fixos em Jesus. Será que se a gente estivesse com os olhos fixos em Jesus, a gente não estaria vencendo não só o Covid, mas tantos combates, né? Eu acho que é isso que Deus quer nesse tempo, né, Padre? Justamente. Quando a gente olha para São Luís Orione, a gente vê um homem muito centrado, né? Um homem da igreja, um homem de igreja, né? Um santo, né, que aponta, né, para o centro da nossa fé, né, que é Jesus Cristo, né? E a pessoa do Papa como ponto de unidade de toda a humanidade, né? Que congrega a todos, né, para essa grande peregrinação na direção de Jesus. É um santo que tem um carisma eclesial, né? Eu acho que o carisma eclesial é algo que não morre jamais, porque a igreja, né, não morre jamais, porque contra ela, né, não poderão as forças do inferno, né, não prevalecerão as forças do mal. A igreja prevalece acima de todas as coisas, né, até dos seus dirigentes que muitas vezes, né, não vão bem. Nós temos que nos firmar, né, nesse ponto, na nossa fé em Deus, né, num Deus que colocou a igreja no sacramento, né, do reino de Deus. Portanto, a igreja é menor que o reino de Deus, ela é sacramento, ela é um sinal, ela está aqui para nos ajudar a ir ao encontro de Deus. Terminado o seu papel, ela, né, deixa de existir, né, por assim dizer, e nós chegamos em Deus. Esse é o nosso objetivo, né? Então nós temos que, enquanto igreja caminhando, né, enquanto igreja peregrina, nos esforçarmos, né, para vivermos, né, plenamente esta fé nesse Deus, né, como fez São Luís Orione, um homem trabalhador, né, um homem dedicado, né, e um santo do nosso tempo, né, pai dos pobres e benfeitor da humanidade sofredora e abandonada. Só para a gente pincelar mais alguns pontos, antes da gente partir para o momento da oração, você tocou num ponto que também é muito importante, que a gente pega muitas das vezes pessoas falando mal de bispo, falando mal de papa, pessoas católicas, né? Não que eles estão, até o próprio padre, ninguém está, né? Eu que sou coordenador de família, ninguém está ileso de cometer algum erro, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente vive extremos, né? E o Papa é uma figura que Deus colocou ali, uma figura inspirada por Deus, né? Muita gente, já vi gente acusando o Papa Francisco até mesmo de comunista, assim, alguns absurdos, né? A gente vê falando mal também de bispo, e os bispos são os príncipes de Nossa Senhora, né? Eu queria que o senhor comentasse, né, nesse sentido, né, qual é a sua opinião, né, e a gente vê gente católica, se fosse gente, talvez até as pessoas de outras denominações, talvez estão tendo mais respeito por essas pessoas, né, e as redes sociais, às vezes, né, igual a gente está fazendo na live, é benéfico em um sentido, mas ela se torna uma arma em outro sentido, né, porque pessoas vão soltando ali notícias e assim, e muitas vezes de forma irresponsável, né? Se eu sou católico ou cristão, como é que eu vou falar mal do Papa? Entendeu? Eu acho que é um pecado muito grave isso, né? A gente não tem que falar mal de ninguém, né? Quem quer que seja, ainda que
você tenha alguma razão, né? Mas o fato, o mais importante, acredito, é a gente focar na unidade. Unidade. Um cristão deve trabalhar pela unidade da sua igreja. Unidade significa sacrificar-se, inclusive, fazer algum sacrifício de si mesmo, para que a igreja possa ser unida, para que ela tenha unidade. Jesus rezou no capítulo 17 de João sobre isso, que sejam que sejam preservos do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Esses somos nós. Jesus reza por nós. Jesus faz uma oração cheia de afeto para que nós experimentemos esse afeto de Jesus e o vivamos entre nós. Porque muitas vezes falta apoio, né, dos cristãos, né, aos seus dirigentes religiosos. Os bispos, né, o Papa, são sucessores dos apóstolos. Eles receberam dos apóstolos a sucessão e trabalham para a igreja. E como igreja, fazem parte da igreja. Os sacerdotes, os religiosos e religiosas, né, são sinais de uma igreja que caminha em meio à diversidade para a unidade. Né? O diferente vai provocar, né, a unidade. É isso que nós temos que perceber, né, ter esse espírito, deixar que o Espírito nos conduza nesse sentido, para que a gente possa trabalhar, se esforçar em viver a nossa fé, né, lutando pela unidade da nossa igreja. É isso que nós devemos fazer, começando na nossa comunidade, no pequeno grupo, né, no grupo de oração, né, todos devem ser concordes, né? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, e entre eles não havia necessitados. Essa primeira comunidade, lá de Atos, né, 4, é aquilo que nós também perseguimos. Nem sempre foi assim. Depois vai haver divisões. São Paulo escreve com lágrimas para comunidades que se desviaram do verdadeiro propósito do cristianismo. Se desviaram, né, com valores diferentes, valores contrários, contrariando a doutrina que Paulo havia pregado. E, portanto, nós vemos comunidades desde o princípio, comunidades que tinham, né, grande poder de testemunho, e outras que muitas vezes caíam na fraqueza, esperando Jesus, e Jesus não vinha, né, e Jesus que não vem, e começam a murmurar. As cebolas do Egito começam a voltar de novo. E quando você fala em murmurar, né, e a gente já percebeu que, assim, eu acho que todos têm a tendência de entrar na murmuração, de reclamar e de reclamar. E a murmuração nada mais é que a oração predileta do demônio, que a gente está falando, por mais que sejam coisas reais, mas assim, será que às vezes, ao invés de eu ficar murmurando, né, maldizendo, porque são palavras malditas, apesar de não ser palavrões, mas você fala assim, não, mas nada dá certo, tal, que dia ruim, você está murmurando. E de certa forma a palavra tem poder, né? E assim, às vezes acaba acontecendo errado, né? E eu acho que a gente, como diz a palavra de Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente tem que trocar essas palavras, né? Às vezes por pequenas jaculatórias, né? Jesus, eu confio em vós, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Se a gente pudesse, né, ir de encontro para a gente encontrar a verdadeira paz, né, que é o caminho, né, que se a gente está aqui hoje parando nesse momento para falar de santos, são exemplos que inspiram, né? Olha para você ver o tamanho dessa obra, né? Tudo aquilo que uma pessoa que é carne e osso hoje está no altar, né? E até curioso, né? Eu não sabia, mas o corpo dele está intacto, né? Se puder até se puder comentar sobre isso, também acho que seria legal. Ele foi enterrado nesse santuário que ele mesmo construiu, né? E Nossa Senhora da Guarda, na Itália, lá em Tortona, nessa cidade, no norte da Itália. E na cripta, que fica abaixo, no subsolo, uma enchente que aconteceu, né, ali, invadiu a cripta e certamente atingiu os túmulos. O túmulo também de São Luís Orione.
foram tirar e encontraram o corpo intacto, incorrupto, né? E tiraram, a enchente passou, secou tudo, eles voltaram com o corpo e enterraram novamente. Depois de muitos anos, reabriram novamente, o corpo continuava intacto, continuava do mesmo jeito. Um pouco escurecido por causa da água que entrou, a água da enchente. Escureceu, foi feito um tratamento e hoje o corpo foi colocado num esquife que fica à mostra, né, na lateral da igreja, dentro da igreja de Nossa Senhora da Guarda, em Tortona, na Itália, né? E lá se pode visitar. Você pode entrar no site também, você pode ver, fazer uma visita virtual, né? Tem visita virtual lá do santuário, você pode ver o corpo de São Luís Orione. Ele era bem pequenininho, né? Um santo pequenininho, mas muito dinâmico, muito dinâmico. Para a gente já partir para finalizar, né? Essa série que a gente está fazendo de oração, a gente quer inspirar, né, através da vida dos santos, né, o que eles trazem de benefício para a gente. Com cada santo a gente aprende um pouco, né? Outro dia a gente estava falando de Padre Pio, falou de São José, ontem nós falamos de Santo Agostinho, hoje a gente está falando, já é a quarta live, né? A gente está falando de São Luís Orione. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem até para a gente depois fazer um momento de oração, assim, suscitando tudo isso aqui que a gente conversou, né? Tudo o que para as pessoas, né, ficar essa mensagem de São Luís Orione, o que ele pode representar na vida delas, para elas procurarem, né, saber mais dele, ter essa devoção, né? Às vezes a pessoa não tem tanta intimidade, talvez com Nossa Senhora, mas será que se pedir a intercessão de São Luís Orione não pode ser um caminho? Ele que era tão íntimo, né? São Luís Maria Monfort vai falar, né? A quem Maria muito quis fazer santo, ele foi muito devoto de Nossa Senhora, né? Então, assim, é o caminho mais, é a pequena via, né? E os santos que optaram por Maria. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, de tudo isso que a gente falou, para a gente finalizar esse momento. Nós estamos vivendo num tempo que a gente tem que pensar e resgatar, né? O Papa Francisco fez muito bem isso no documento sobre a santidade, que a santidade é para todos, para todos. Todos os batizados, né, pelo batismo, já são santos. Paulo gostava de chamar os da comunidade de santos. A todos ele chamava de santos. Então a santidade é para todos. Ninguém deve ficar de fora, né? Muitas vezes o padre pergunta na igreja, né, no dia de todos os santos: quem aqui é santo? Ninguém levanta a mão. Por quê? A santidade é para todos. Ela já está em nós, pelo batismo. O Espírito Santo veio até nós, fez de nós sua morada. De novo, São Paulo: vós não sabeis que sois morada do Espírito Santo, morada de Deus? Nós somos a morada de Deus, somos templos vivos de Deus, nós somos a igreja. Então a santidade, que é para todos, né, tem seus modelos nos santos e santas. E São Luís Orione é, sobretudo, um modelo de um santo do nosso tempo, que viveu suas dificuldades, né, viveu perseguições, viveu momentos, né, de dificuldades muito profundas na sua vida, na vida da sua congregação, com seus padres, com seus clérigos, né, com as suas obras, mas ele não se entregou, não se entregou. Ele passou aqui também no Brasil, né? Passou 3 meses aqui no Brasil, Lafayette, né? Mar de Espanha, São Paulo, Rio de Janeiro, todos esses lugares São Luís Orione esteve. Ele mesmo aceitou alguma obra nesses lugares, nessas cidades, né? E nós estamos aqui no Brasil até hoje, os orionitas. E ele achou que fez muito pouco pelo Brasil. Por isso ele disse: lá do alto do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o que eu não fiz pelo Brasil em vida, eu farei do céu. Então, está na hora de pedir a São Luís Orione alguma coisa. Se você tem algum pedido, recorra a São Luís Orione. Peça a santidade para você, para a sua família, para um amigo seu, para uma amiga, né, para quem está ao seu lado, para quem está perto, para quem está longe.
peça santidade para todos da igreja, para a nossa igreja. Amém. Aproveitando esse momento, né, já que o Padre falou essa questão de São Luís Orione, né, eu gostaria de pedir, né, para a gente fazer um pequeno momento de oração, se o Padre me permitir, de tudo aquilo que a gente falou, né, de forma, né, breve, mas muito proveitosa, muito enriquecedora. Eu gostaria de pedir, né, a presença do Senhor sobre a vida de todas as pessoas que desprenderam nessa live, que hoje vocês possam ser alcançadas. Talvez vocês nunca ouviram falar no nome de São Luís Orione, mas que hoje ele possa visitar, né? E aonde São Luís Orione chega, a gente sabe que também tem a presença muito forte, como o próprio Padre falou, né? Que ele exalava, ele era essa pessoa mariana, né? Que a presença de Nossa Senhora possa perfumar a vida de cada um de vocês. Também peço pela vida do Padre, né? Que chegou num tempo, né, de desafios, mas assim, ele já está trazendo grandes frutos para a nossa paróquia, né? Essa presença de pastor, né? Eu lembro que foi até uma promessa que veio um dia na palavra do grupo de oração, que o Senhor falava com a gente que daria pastor de acordo com as nossas necessidades, e hoje a gente vê essa presença desse pastor. E gostaria de pedir a presença de São Luís Orione, né? O pedido, se a gente pode fazer um pedido especial a São Luís Orione, que ele possa vir agir, né, sobre o Brasil, né? Ele é um santo italiano, né? A gente vê que depois daquela bênção lá na Itália, lá, a curva começou a cair, e que a curva também possa cair aqui no Brasil, né, dessa pandemia, e que a gente possa viver dias melhores, né? Dias menos sofridos, né? O sofrimento, ele faz parte da vida do cristão, mas a gente, né, se a gente for pegar sobre a ótica, a gente tem mais dias de alegria do que propriamente tristeza, e que dias melhores possam vir. Queria consagrar todo esse momento que a gente viveu a Nossa Senhora, ela que é inspiradora, né? Ela que move, né, todo dia aqui, né, nessa missa online que a gente está tendo, a gente tem um canto para Nossa Senhora, que ela possa vir sacramentar, né, tudo isso que a gente viveu. Eu gostaria que a gente pudesse rezar uma Ave Maria pelo sacerdócio do Padre, por essa obra aqui da Divina Providência, e por todas as pessoas que acompanharam, pelas famílias das pessoas que estão online, pela família do Padre, pela minha família, e por todas as pessoas que estão ajudando a gente hoje nessa live. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ô Padre, queria deixar o espaço, se o senhor quiser fazer mais algum comentário, e o senhor poder abençoar a gente, né? Vamos chegando ao final dessa nossa live, dessa nossa conversa, que nós possamos nos encontrar sempre com Deus. É por isso que eu peço que essa bênção vá de encontro a todas as suas casas, né, a casa de vocês, e a todas as suas necessidades, pela intercessão de São Luís Orione. Pela intercessão de São Luís Orione e de todos os nossos santos patronos, derrame sobre vós, vossas famílias, vossas vidas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Deus abençoe. A gente vai mostrar a imagem de São Luís Orione para vocês conhecerem. E amanhã a gente tem live de novo, tá? 19h30, mas aí é já lá da minha casa. A gente vai estar com o Júnior da comunidade Mãe da Igreja lá de Alfenas. Ele vai falar sobre Santa Afonso Maria de Ligório.